O começo de uma nova era. Você já imaginou um computador tão poderoso que pode resolver problemas impossíveis para máquinas comuns? Agora, pense além disso. E se essa máquina fosse capaz de interagir com universos paralelos para alcançar essas respostas? Essa não é apenas uma ideia retirada de ficção científica, mas uma possibilidade levantada por alguns cientistas e entusiastas da computação quântica. E o Google, com seu revolucionário computador quântico, pode estar liderando essa nova fronteira. Para entender como isso funciona, precisamos dar um passo atrás e falar sobre o que é, afinal, um computador quântico. Diferente de um computador clássico, que usa bits para processar informações em 0S e 1S, um computador quântico utiliza qubits. A mágica dos qubits está no fato de que eles não se limitam a ser apenas 0 ou 1. Graças a um fenômeno da física quântica chamado superposição, um qubit pode ser 0, 1 ou uma combinação dos dois ao mesmo tempo. Imagine estar em dois lugares ao mesmo tempo. É isso que um qubit faz. E não para por aí. Outro fenômeno fascinante é o entrelaçamento quântico. Quando dois qubits estão entrelaçados, o estado de um afeta o outro instantaneamente, não importa a distância entre eles. Albert Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, porque parece desafiar tudo o que sabemos sobre o universo. Esses conceitos não só tornam os computadores quânticos incrivelmente rápidos, mas também levantam perguntas sobre como essas partículas podem estar se comunicando através de dimensões ou universos alternativos. Foi exatamente isso que o Google demonstrou em 2019, quando anunciou ter atingido a chamada supremacia quântica. Usando seu computador quântico chamado Sycamore, a empresa conseguiu resolver em minutos um cálculo que levaria milhares de anos para os supercomputadores mais rápidos do mundo. Mas o que é ainda mais interessante é que esse avanço abriu as portas para discussões sobre o que realmente acontece nos bastidores dos cálculos quânticos. Alguns físicos sugerem que, para alcançar esses resultados incríveis, os computadores quânticos podem estar aproveitando as interações de partículas em outros universos. Essa ideia vem da interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, proposta por Hugh Everett em 1957. De acordo com essa teoria, cada vez que uma partícula quântica toma uma decisão, como se escolher ser 0 ou 1, o universo se divide, criando realidades paralelas onde cada possibilidade é realizada. Então, será que o computador quântico do Google está de fato interagindo com essas realidades para encontrar respostas? Por mais especulativo que isso possa parecer, muitos cientistas defendem que a teoria dos muitos mundos não é apenas plausível, mas também a explicação mais elegante para a estranheza da física quântica. Isso significa que, enquanto você está aqui assistindo a este vídeo, há versões suas em outros universos fazendo escolhas diferentes. Mas será que essas outras versões estão contribuindo, de alguma forma, para os cálculos do Sycamore? Essa questão nos leva a outro conceito fascinante, o multiverso computacional. Alguns especialistas acreditam que os computadores quânticos podem, teoricamente, explorar esses universos paralelos para realizar cálculos. De acordo com o físico David Deutsch, considerado um dos pioneiros da computação quântica, esses universos fornecem os recursos necessários para que os computadores quânticos sejam tão incrivelmente poderosos. Se isso for verdade, estaríamos diante de uma tecnologia que não apenas desafia a lógica convencional, mas também redefine a nossa compreensão da realidade. Mas antes de mergulharmos ainda mais fundo nessa ideia, vamos dar uma pausa para refletir. Se os computadores quânticos realmente estão interagindo com universos paralelos, o que isso significa para nós? Estamos apenas no começo dessa jornada, mas as implicações são tão vastas quanto os próprios multiversos. O começo de uma nova era. Você já imaginou um computador tão poderoso que pode resolver problemas impossíveis para máquinas comuns? Agora, pense além disso. E se essa máquina fosse capaz de interagir com universos paralelos para alcançar essas respostas? Essa não é apenas uma ideia retirada de ficção científica, mas uma possibilidade levantada por alguns cientistas e entusiastas da computação quântica. E o Google, com seu revolucionário computador quântico, pode estar liderando essa nova fronteira. Para entender como isso funciona, precisamos dar um passo atrás e falar sobre o que é, afinal, um computador quântico. Diferente de um computador clássico, que usa bits para processar informações em 0S e 1S, um computador quântico utiliza qubits. A mágica dos qubits está no fato de que eles não se limitam a ser apenas 0 ou 1. Graças a um fenômeno da física quântica chamado superposição, um qubit pode ser 0, 1 ou uma combinação dos dois ao mesmo tempo. Imagine estar em dois lugares ao mesmo tempo. É isso que um qubit faz. E não para por aí. Outro fenômeno fascinante é o entrelaçamento quântico. Quando dois qubits estão entrelaçados, o estado de um afeta o outro instantaneamente, não importa a distância entre eles.
Albert Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, porque parece desafiar tudo o que sabemos sobre o universo. Esses conceitos não só tornam os computadores quânticos incrivelmente rápidos, mas também levantam perguntas sobre como essas partículas podem estar se comunicando através de dimensões ou universos alternativos. Foi exatamente isso que o Google demonstrou em 2019, quando anunciou ter atingido a chamada supremacia quântica. Usando seu computador quântico chamado Sycamore, a empresa conseguiu resolver em minutos um cálculo que levaria milhares de anos para os supercomputadores mais rápidos do mundo. Mas o que é ainda mais interessante é que esse avanço abriu as portas para discussões sobre o que realmente acontece nos bastidores dos cálculos quânticos. Alguns físicos sugerem que, para alcançar esses resultados incríveis, os computadores quânticos podem estar aproveitando as interações de partículas em outros universos. Essa ideia vem da interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, proposta por Hugh Everett em 1957. De acordo com essa teoria, cada vez que uma partícula quântica toma uma decisão, como se escolher ser 0 ou 1, o universo se divide, criando realidades paralelas onde cada possibilidade é realizada. Então, será que o computador quântico do Google está de fato interagindo com essas realidades para encontrar respostas? Por mais especulativo que isso possa parecer, muitos cientistas defendem que a teoria dos muitos mundos não é apenas plausível, mas também a explicação mais elegante para a estranheza da física quântica. Isso significa que, enquanto você está aqui assistindo a este vídeo, há versões suas em outros universos fazendo escolhas diferentes. Mas será que essas outras versões estão contribuindo, de alguma forma, para os cálculos do Sycamore? Essa questão nos leva a outro conceito fascinante, o multiverso computacional. Alguns especialistas acreditam que os computadores quânticos podem, teoricamente, explorar esses universos paralelos para realizar cálculos. De acordo com o físico David Deutsch, considerado um dos pioneiros da computação quântica, esses universos fornecem os recursos necessários para que os computadores quânticos sejam tão incrivelmente poderosos. Se isso for verdade, estaríamos diante de uma tecnologia que não apenas desafia a lógica convencional, mas também redefine a nossa compreensão da realidade. Mas antes de mergulharmos ainda mais fundo nessa ideia, vamos dar uma pausa para refletir. Se os computadores quânticos realmente estão interagindo com universos paralelos, o que isso significa para nós? Estamos apenas no começo dessa jornada, mas as implicações são tão vastas quanto os próprios multiversos. Explorando o futuro da ciência e da realidade. Se os computadores quânticos realmente estão interagindo com universos paralelos, o impacto dessa descoberta não se limita à tecnologia ou à física. Estamos falando de uma mudança de paradigma que pode redefinir completamente nossa compreensão do cosmos e, consequentemente, o papel da humanidade nele. Essa tecnologia tem o potencial de resolver problemas antes considerados impossíveis, mas também levanta questões filosóficas profundas. Afinal, até onde estamos dispostos a ir para explorar os limites da realidade? Imagine um futuro onde os computadores quânticos não apenas simulem moléculas para curar doenças ou projetem materiais mais sustentáveis, mas também sirvam como ferramentas para explorar a estrutura do próprio universo. Cientistas teóricos sugerem que, com avanços suficientes, esses sistemas poderiam até mesmo mapear interações entre dimensões. Parece ficção científica. Talvez, mas lembre-se, há um século, a ideia de manipular átomos parecia igualmente absurda. E esse futuro está sendo moldado agora. Instituições de pesquisa em todo o mundo estão unindo esforços para compreender melhor os fenômenos quânticos e suas aplicações. No entanto, o que torna a computação quântica tão singular é sua capacidade de desafiar nossas noções mais fundamentais de tempo, espaço e causalidade. Quando você pensa em universos paralelos, o que vem à mente? Para muitos, isso remete a ideias abstratas ou cenários fictícios. Mas para os cientistas quânticos, é uma possibilidade real, um campo a ser explorado com ferramentas que estão sendo criadas neste momento. Isso nos leva a outro ponto crucial: como lidamos com o impacto cultural dessas descobertas? Desde os primórdios da ciência, cada avanço significativo trouxe consigo um misto de fascínio e medo. A computação quântica não é diferente. Por um lado, ela nos promete um futuro cheio de inovações. Por outro, levanta preocupações sobre privacidade, segurança e até mesmo ética. Será que estamos prontos para lidar com as consequências de explorar o multiverso, caso isso realmente seja possível? Enquanto cientistas buscam respostas, o público em geral também desempenha um papel importante. Divulgar a ciência de forma acessível é essencial para garantir que todos compreendam os impactos dessa tecnologia e possam participar das discussões sobre seu futuro. É por isso que canais como o nosso existem, para trazer informações intrigantes e complexas de forma que qualquer pessoa possa entender e se maravilhar.
Se você quer continuar acompanhando esse tipo de conteúdo e explorar os maiores mistérios da ciência, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Sua curiosidade é o que nos motiva a trazer mais conteúdo como este. Agora, voltando à questão dos universos paralelos, existe um conceito que precisamos explorar: a possibilidade de que não estamos apenas usando os recursos desses universos, mas também deixando marcas neles. Alguns físicos especulam que, se os computadores quânticos realmente interagem com outros mundos, poderia haver algum tipo de retroalimentação, uma troca de informações que talvez um dia possamos medir. Isso levanta perguntas intrigantes. Será que esses universos também estão tentando nos compreender? E o que eles poderiam ensinar sobre a nossa própria realidade? Além disso, vale a pena refletir sobre como a computação quântica pode alterar a forma como enxergamos a ciência como um todo. Por exemplo, muitos experimentos quânticos desafiadores, como o famoso experimento da dupla fenda, mostram que a observação altera o resultado. Se a computação quântica explora múltiplas possibilidades simultaneamente, isso significa que estamos participando ativamente na criação de realidades alternativas? Essa ideia não é apenas fascinante, mas também profundamente perturbadora. Afinal, ela sugere que o simples ato de construir essas máquinas pode estar moldando o universo de maneiras que ainda não compreendemos. E as implicações não param por aí. Pense em como a tecnologia molda a sociedade. Os computadores clássicos transformaram o século XX, inaugurando a era da informação. Agora, a computação quântica promete algo ainda maior: uma revolução que pode alterar a forma como interagimos com o mundo, com a ciência e até mesmo com nossas próprias crenças. O impacto da computação quântica na humanidade. Chegamos a um ponto onde a ciência, a tecnologia e as questões existenciais se encontram. A computação quântica não é apenas uma inovação tecnológica, é um divisor de águas que nos obriga a refletir sobre quem somos e para onde estamos indo. Se os computadores quânticos realmente interagem com universos paralelos, estamos diante de uma descoberta tão impactante quanto a teoria da gravidade ou a evolução das espécies. Mas o que isso significa para a humanidade? Primeiro, precisamos considerar o impacto prático. Imagine um mundo onde problemas gigantescos, como as mudanças climáticas, podem ser resolvidos em questão de dias ou até horas. Com a capacidade de simular sistemas complexos, os computadores quânticos podem nos ajudar a criar modelos climáticos mais precisos, encontrar soluções inovadoras para a produção de energia limpa e até mesmo projetar sistemas de cultivo mais eficientes para combater a fome global. Essa tecnologia pode ser a chave para superar desafios que atualmente parecem insuperáveis. No entanto, como em qualquer revolução tecnológica, há um lado sombrio. A possibilidade de quebrar todos os sistemas de criptografia modernos é uma das maiores preocupações. Instituições financeiras, governos e empresas dependem de sistemas de segurança baseados em algoritmos que seriam facilmente desvendados por um computador quântico avançado. Isso significa que estamos em uma corrida para criar novas formas de proteção antes que a computação quântica se torne amplamente acessível. Mas o impacto vai além do que é tangível. Há algo profundamente filosófico sobre a ideia de interagir com universos paralelos. Se for verdade que esses sistemas aproveitam os recursos de outras dimensões, estamos essencialmente reescrevendo o papel da humanidade no cosmos. De meros observadores, passamos a ser participantes ativos em um multiverso de possibilidades. Isso nos leva a perguntas fundamentais. Temos responsabilidade por esses outros universos? Nossas escolhas aqui podem influenciar realidades alternativas? Essas questões podem parecer abstratas, mas elas têm implicações reais. Por exemplo, se nossa tecnologia pode acessar e alterar estados em outros universos, será que um dia poderíamos usar isso para espiar versões alternativas de nós mesmos? Imagine poder ver como seria sua vida se tivesse feito escolhas diferentes ou se o mundo tivesse seguido um caminho diferente. Isso soa como ficção científica, mas é uma possibilidade que não podemos ignorar. Além disso, há um impacto cultural. A ideia de universos paralelos já é um tema popular em filmes, séries e livros. Desde histórias como O Doutor Estranho até obras literárias como O Homem do Castelo Alto, o conceito de realidades alternativas fascina as pessoas há décadas. Agora, com a computação quântica, essas ideias estão começando a sair da ficção e entrar no domínio da ciência real. Isso não apenas inspira novas gerações a explorar a física, mas também altera a forma como vemos o mundo. No entanto, talvez a questão mais importante seja: o que a computação quântica nos ensina sobre nós mesmos? A física quântica mostrou que o universo é muito mais estranho e complexo do que imaginávamos. Ela desafia noções básicas de tempo, causalidade e existência. E agora,
com a possibilidade de explorar universos paralelos, estamos sendo forçados a confrontar ideias que antes eram consideradas impossíveis. Isso nos lembra de que, por mais avançados que sejamos, ainda somos apenas aprendizes diante da vastidão do cosmos. Ao mesmo tempo, a computação quântica também é um lembrete de que a curiosidade humana não tem limites. Desde o momento em que nossos ancestrais olharam para as estrelas e se perguntaram sobre o universo, estamos tentando entender nosso lugar nele. A criação de computadores quânticos é apenas mais um passo nessa jornada, mas é um passo que pode mudar tudo. E é por isso que precisamos estar atentos ao que está por vir. A computação quântica não é apenas uma questão para cientistas e engenheiros, é algo que afetará todos nós. Por isso, é fundamental que todos compreendam essa tecnologia e participem das discussões sobre como ela será usada. Se você ficou tão intrigado quanto nós com essas possibilidades e quer continuar explorando mistérios como este, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de mergulhar mais fundo em temas que desafiam a lógica, inspiram a curiosidade e expandem nosso conhecimento. Ative o sininho e embarque conosco nessa jornada fascinante pelo desconhecido. Quem sabe, um dia, a resposta para os maiores mistérios da existência não esteja em outro universo, mas sim na nossa capacidade de explorá-lo. Afinal, como dizem os físicos, a única certeza é que ainda não sabemos de tudo.